Seja bem-vindo à 71ª aula do curso de limites do canal Passo a Passo. Nessa aula, eu vou resolver esse exercício que pede o seguinte: seja f definido em R, suponha que limite de f de x sobre x quando x tende a zero é igual a 1. Calcule, item A, limite de f de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1 quando x tende a 1, e item B, limite de f de x sobre 3x quando x tende a zero. Bom, gente, antes de resolver esse exercício, eu vou deixar um recado aqui para vocês. Todo o conteúdo presente aqui no canal Passo a Passo é gratuito, mas se você quiser contribuir de forma voluntária com esse canal, você poderá fazer isso através desse Pix. Esse Pix estará presente na descrição desse vídeo. Agora, retornando aqui para o exercício e começando a resolvê-lo pelo item A. Observe o seguinte, eu tenho que mudar a configuração aqui do limite presente no item A e transformá-lo em algo semelhante ao que eu tenho aqui, ó, no enunciado. E o primeiro passo para fazer isso vai se aplicar, né, a propriedade de mudança de variável. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar x ao quadrado menos 1 de u. Observe, você pode usar a letra que você quiser. U então é igual a x ao quadrado menos 1. Vou isolar x nessa igualdade. Então vou dizer, ó, x ao quadrado é igual a u mais 1. Prosseguindo, vou passar essa potência para o outro lado. Então, vou dizer o quê? Que x é igual a raiz quadrada de u mais 1. Cheguei aqui, vou descobrir para onde a variável u está tendendo quando o limite de x tende a 1. Então, vou ter limite de u quando x tende a 1 vai ser igual ao limite de x ao quadrado menos 1 quando x tende a 1. Isso vai ser igual ao quê? A 1 ao quadrado menos 1. Isso vai dar 1 menos 1, que vai dar 0. Portanto, o limite de u quando x tende a 1 é igual a 0. Tendo isso em mente, eu posso realizar aqui, ó, a mudança de variável e dizer o seguinte: limite de f de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1 quando x tende a 1 vai ser igual ao limite de f de u sobre a raiz quadrada de u mais 1 menos 1. Por quê? Aqui eu isolei x nessa igualdade. Estabeleci o quê? Que x é igual a raiz quadrada de u mais 1. Então, substituo aqui, ó, no lugar desse x, raiz quadrada de u mais 1. Disse aqui, ó, que u é igual a x ao quadrado menos 1. Então, onde tem aqui, ó, x ao quadrado menos 1, coloco u. E descobri aqui, ó, que o limite da variável u quando x tende a 1 é igual a 0. Então, ó, u tende a 0. Realizei a substituição, vou agora aplicar aqui uma outra propriedade, que é a de racionalização, né? Por quê? Porque eu tenho aqui, ó, uma raiz quadrada de u mais 1 menos 1. Então, para sair da indeterminação, eu vou ter que aplicar aqui a racionalização, né, do denominador. Então, vou multiplicar tanto o numerador quanto o denominador dessa função aqui, dessa fração, por raiz quadrada de u mais 1 mais 1. Realizando aqui a multiplicação, eu vou ter isso aqui, ó, limite de f de u vezes raiz quadrada de u mais 1 mais 1 sobre raiz quadrada de u vezes, não, é raiz quadrada de u mais 1, né, gente? Vezes raiz quadrada de u mais 1 dá u mais 1. Raiz quadrada de u mais 1 vezes 1 dá raiz quadrada de u mais 1. Menos 1 vezes raiz quadrada de u mais 1 dá menos raiz quadrada de u mais 1. Menos 1 vezes 1 positivo dá menos 1. Então, tem aqui, ó, raiz quadrada de u mais 1 menos raiz quadrada de u mais 1 dá 0. 1 positivo com negativo, 0. Sobrou u. Então, vou ter limite de f de u vezes raiz quadrada de u mais 1 sobre u, quando o limite de u tende a 0. Próxima etapa. Vou lembrar dessa propriedade operatória de limites, que diz o seguinte: o limite de um produto é igual ao produto dos limites. E vou aplicar ao que eu tenho aqui, ó. Eu tenho esse produto, eu tenho essa multiplicação. Aplicando, eu vou ter isso aqui, ó. Limite de f de u sobre u, quando u tende a 0, vezes limite da raiz quadrada de u mais 1, quando u tende a 0. Próxima etapa. Observe, no enunciado eu tenho aqui, ó, limite de f de x sobre x quando x tende a 0 é igual a 1. Aqui eu tenho algo semelhante, ó, limite de f de u sobre u quando u tende a 0. Então isso aqui vale 1. Agora, qual é o limite da raiz quadrada de u mais 1 quando u tende a 0? Simples.
Para descobrir esse limite, basta substituir na variável u o valor qual o limite dela está atendendo, que é 1. Então, vou ter o quê? 1, que é o limite de f de u sobre u quando u tende a 0, vezes a raiz quadrada de 0 mais 1 mais 1. Raiz quadrada de 0 mais 1 é a raiz quadrada de 1. Raiz quadrada de 1 é 1. Mais 1, 2. 2 vezes 1, 2. Então, o limite do item A, 2. Agora, prosseguindo, próximo exercício aqui, próximo item, né? Item B, limite de f de 7x sobre 3x quando x tende a 0. Novamente, vou aplicar aqui a propriedade de mudança de variável. Então, vou dizer que u é igual a 7x. Vou isolar x aqui, então x vai ser igual a u sobre 7. Próxima etapa. Vou descobrir para onde o limite da variável u está tendendo quando a variável x tende a 0. Então, temos que o limite de u quando x tende a 0 vai ser igual ao quê? Ao limite de 7x quando x tende a 0. Isso vai ser igual a 7 vezes 0, que é 0. Prosseguindo, vou ter o seguinte. Limite de f de 7x sobre 3x quando x tende a 0 vai ser igual ao limite de f de u sobre 3 vezes u sobre 7, porque ó, x é igual a u sobre 7. E 3 aqui, ó, multiplica x. Se x é igual a u sobre 7, está sendo multiplicado por 3, então vou ter 3 vezes u sobre 7. Isso dá o quê? 3 sobre 7 vezes u. Cheguei aqui, aplica a propriedade de divisão com fração. Quando eu tenho uma fração dividindo um valor, o que ocorre com a fração? O denominador da fração vai virar numerador, o numerador vai virar denominador e ela vai passar a multiplicar o valor que antes ela estava dividindo. Então, vou ter o limite de f de u vezes 7 sobre 3 vezes u. Quando u tende a 0, isso vai ser igual ao limite de 7 vezes f de u sobre 3 vezes u quando u tende a 0. Prosseguindo, vou aplicar aqui ó, a propriedade operatória de limites que diz o seguinte. O limite do produto de uma constante por uma função é igual ao produto dessa constante pelo limite da função. Qual é a constante? Simples, gente. A constante ó, é aqui, ó, é 7 terços que está multiplicando f de u sobre u. Vou aqui ó, extrair, então vou ter o quê? 7 terços vezes o limite de f de u sobre u quando u tende a 0. Agora, lembrando do que está exposto aqui no enunciado, eu tenho que limite de f de x sobre x quando x tende a 0 é igual a 1. Isso vale o mesmo para limite de f de u sobre u quando u tende a 0. Então, isso aqui é igual a 1. Então, vou ter o quê? 7 terços vezes 1. 7 terços vezes 1 é 7 terços. Então, o limite do item B é 7 terços. Bom, gente, eu espero que vocês tenham compreendido aqui a resolução desse exercício. Mas caso tenha restado alguma dúvida aí da parte de vocês, escreva aí nos comentários. Agora, se vocês tiverem gostado desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. E se vocês também tiverem gostado desse canal, não se esqueçam de se inscrever nele. Tenham bons estudos e até os próximos vídeos.